Dando seguimento ao seminário de Sociologia Geral, discutiremos sobre as gerações. Você sabe a qual geração pertence? Já que você está na internet agora, e deduzindo que essa não seja a primeira vez, você já deve ter notado como esse espaço é quase todo dominado por uma galera mais jovem. Já deve ter ouvido muitas pessoas se referir a essas pessoas como os millennials. Ou é a geração Z? Peraí, e quais são as diferenças entre as gerações X, Y e Z? As pessoas são classificadas em gerações dependendo de quando elas nasceram, mas o lugar também define o tipo de experiências coletivas que moldam essas pessoas. Aqui trataremos das classificações de gerações no Brasil. São elas: os tradicionais, os baby boomers, a geração X, a geração Y, que também é conhecida como millennials, e a geração Z, também conhecida como centennials. Vale lembrar que a quantidade de gerações e o período de acontecimento pode variar de pesquisador para pesquisador. A geração dos tradicionais, que tem agora 75 anos de idade ou mais, tem uma vasta gama de experiências coletivas. Alguns têm idade suficiente para se lembrar de uma ou até mesmo das duas guerras mundiais, do governo Getúlio Vargas e até da popularização do pão de forma. Por isso, a maioria dos tradicionais valorizam muito o trabalho, o compromisso e a estabilidade. Eles também tendem a respeitar mais a hierarquia. Essa é a geração do respeite os mais velhos. Os tradicionais deram à luz aos baby boomers, que atualmente têm entre 57 a 75 anos. Eles foram chamados assim nos Estados Unidos por terem nascido no período pós-guerra mundial, quando as pessoas retomaram suas vidas e a taxa de natalidade aumentou, ganhando uma explosão de filhos. Os boomers trouxeram grandes mudanças para a sociedade. O cenário político do pós-guerra era bem conturbado, e mesmo assim, essa geração saiu de casa para morar sozinha. Debateu o feminismo, pregou a paz e o amor. Usou a música para criticar a censura política imposta pela ditadura militar. Há uma certa controvérsia sobre quando exatamente a geração dos baby boomers termina e quando a geração X começa. Muita gente nascida entre 1961 e 1964 não se identifica como boomer. Isso faz com que alguns pesquisadores classifiquem a geração X como a dos que nasceram entre 1961 e 1981. Com os dois pais ingressando no mercado do trabalho, as crianças da geração X tiveram menos supervisão adulta do que a das gerações anteriores. O uso de computador cresceu durante esses anos, fazendo a geração X ser mais empreendedora do que dos seus pais e avós. As experiências coletivas dessa geração X incluem a epidemia do crack e o surgimento da AIDS. Os milênios já foram assuntos de muitos debates e a data do início e término da geração deles geram enormes controvérsias. Alguns especialistas indicam que eles nasceram em 1977 e muitos acreditam que ela se estendeu até os nascidos em 1999. Outras gerações reclamam que os milênios, também conhecidos como geração Y, são egoístas, narcisistas, viciadas nos seus celulares, preguiçosos, impacientes, impulsivos, sensíveis demais, instituídos de força de vontade. E a lista de defeitos é longa. Mesmo sendo verdade que alguns milênios possuem mesmo esses traços, podemos afirmar que qualquer pessoa do mundo é assim. Não há por que dizer que uma geração é vilã só porque elas querem apenas coisas boas para si, ou por tirarem proveito da incrível tecnologia que os rodeiam. Na verdade, os radicais avanços tecnológicos da era digital fizeram com que a geração Y
valorizassem mais o trabalho em equipe do que o dos seus antecessores. A geração Z inclui todo mundo que nasceu no século XXI. Eles podem ser filhos tanto de pais da geração X quanto da Millennials. E essa diferença pode afetar a relação deles com a tecnologia que os cercam desde que nasceram. Os pais da geração X, que foram educados sem acesso à internet, costumam ser mais restritivos aos aparelhos dos filhos. Os pais milênios, por outro lado, cresceram enquanto a tecnologia que a gente tem agora ainda estava sendo desenvolvida e ganhando popularidade. Então, eles tendem a ser mais tolerantes quando se trata de deixar os filhos usarem seus celulares, por exemplo. A geração Z também tende a valorizar mais a colaboração tanto na escola quanto no trabalho. Também conhecido como Centennials, as pessoas da geração Z nasceram em um ambiente que os aparelhos digitais já eram de fácil acesso. Então, eles têm uma relação bem diferente com a internet se comparado às gerações anteriores. A imersão tecnológica que marca a virada do século e que define as gerações mais jovens influenciaram muito o modo como elas se comunicam. Tudo no mundo online acontece instantaneamente. Então, a geração Y e a geração Z costumam esperar que as coisas aconteçam mais rápido, principalmente resposta a mensagem e a e-mails. É claro que esses períodos são apenas aproximados. Você pode ter nascido em alguns anos antes ou depois de uma geração e ainda assim pertencer a ela. O que importa são as experiências coletivas. Atualmente, alguns pesquisadores têm estudado a existência de uma nova geração, que seria a geração Alpha, nascidos a partir de 2010, atualmente com 11 anos. Agora que já sabemos a qual geração pertencemos, iremos debater sobre alguns dados levantados por meio de uma pesquisa de opinião. A pesquisa é composta por 3 perguntas que têm como respostas dados pessoais e outras 6 perguntas de opinião. A pesquisa foi feita através do Google Formulário e teve a participação de 193 pessoas. Nenhuma dessas pessoas foram identificadas. Deste modo, puderam opinar livremente sobre as questões levantadas. 58% dessas pessoas são do sexo feminino, 28% do sexo masculino e 14% preferiram não se identificar. 18 pessoas que responderam o questionário têm até 15 anos, 49 pessoas têm até 35 anos, 61 pessoas têm mais de 35 anos e a grande maioria tem até 25 anos. Quando o assunto foi escolaridade, 27 pessoas têm apenas o ensino fundamental. Outras 17, o ensino médio incompleto. 55 delas concluíram o ensino médio. 38 ainda não concluíram o ensino superior. E a maioria, sendo 56 pessoas, já o concluíram. Após essas 3 perguntas de identificação, foram apresentadas 6 afirmações que envolvem assuntos polêmicos em toda a nossa sociedade. Cada uma dessas afirmações tinham como base as gerações. A primeira afirmação foi sobre o aborto. O aborto é um assassinato de crianças inocentes. O aborto sempre foi um assunto que está ligado a polêmicas. Após pesquisa realizada, vimos que 20,2% dos pesquisados, ou seja, 39 pessoas, não acreditam que o aborto possa ser considerado um assassinato. Já a grande maioria, 154 pessoas, o equivalente a 79,8%, consideram o aborto um crime. Mas vamos entender de fato o que é o aborto. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o aborto refere-se à interrupção da gestação com a extração ou expulsão do embrião ou do feto de até 500 gramas. A interrupção da gravidez pode acontecer de modo voluntário, ou seja, pela vontade da gestante, ou involuntário, natural ou acidentalmente. Desse modo, de acordo com os conceitos da obstetrícia,
podemos classificar o aborto em 3 espécies. O aborto espontâneo, o que ocorre quando há interrupção natural da gravidez, pelo próprio organismo da gestante. Vários fatores, como a idade, doenças autoimunes, obesidade ou magreza excessiva e outros problemas relacionados ao organismo feminino, podem levar ao aborto espontâneo. O aborto acidental também acontece de forma involuntária e é resultado de uma experiência traumática vivenciada pela gestante, exigindo assim a presença de um fator externo, como por exemplo, pode-se citar quedas de escada, atropelamentos, espancamentos ou até mesmo escorregões. Por fim, temos o aborto induzido, que é quando se realiza um procedimento para interromper a gravidez. Desse modo, ele pode decorrer da própria escolha da grávida, os decorrentes de estupro, por exemplo, ou quando a gestação representa riscos à saúde ou também quando o feto não tem chances de sobreviver fora do útero, por presença de má formação congênita. O aborto induzido pode ser realizado de modo seguro por pessoas treinadas, seguindo o método adequado ao tempo da gravidez recomendado pela OMS. No entanto, o potencial de risco é bem maior quando as pessoas que apoiam ou realizam o procedimento não possuem a habilidade necessária ou ele acontece em ambientes que não estejam de acordo com os padrões médicos mínimos ou ambos não são atendidos. Nesse caso, temos o que chamamos de aborto inseguro ou clandestinos. Atualmente, apenas 2/3 dos 195 países analisados pela ONU permitem o aborto quando a saúde física ou psíquica da mulher está ameaçada. Nos mapas que agora serão apresentados, é possível ter um panorama do cenário mundial. Vejamos então os países em que o aborto é permitido em caso de incesto, ou seja, quando há relação sexual entre parentes. O aborto também pode ser permitido caso haja o comprometimento fetal. Em alguns países, como por exemplo o Brasil, o aborto pode ser permitido por motivos adicionais, como por exemplo o estupro. E por mais incomum que seja, o aborto também pode ser permitido apenas para preservar a saúde física da mulher. Isso atualmente só acontece no país africano Zimbábue. O Brasil faz parte do grupo de países que possuem legislações restritivas quanto à interrupção da gravidez. Dessa forma, em nosso país, realizar um aborto induzido é considerado crime contra a vida. Tal regimento é disciplinado entre os artigos 124 e 128 do Código Penal, desde o ano de 1984. Assim, a gestante que provocar ou consentir com a realização do procedimento pode ser punida com a pena de detenção de 1 a 3 anos. A pena pode variar de 3 a 10 anos para quem realizar aborto sem o consentimento da mulher e de 1 a 4 anos quando o processo é feito com a sua anuência. Contudo, conforme prevê o artigo 128 do texto legal, é permitida a interrupção da gravidez em 2 casos específicos. Primeiro, quando a gravidez é resultante de estupro, ou, segundo, para salvar a vida da mulher. Há ainda uma terceira situação, a qual, embora não esteja expressa no regulamento, pois deriva de um entendimento do Supremo Tribunal Federal, é autorizado o aborto. É possível a interrupção terapêutica da gestação quando o feto for anencefálico. Portanto, a gestante que se adequa a uma dessas 3 situações é apoiada pelo governo e pode realizar o aborto legal gratuitamente pelo SUS. No entanto, devido à prática ser considerada crime, com pena de reclusão, muitas mulheres que não se enquadram nas categorias de interrupção da gravidez protegida por lei recorrem às clínicas clandestinas ou efetuam o processo em suas próprias casas, sem nenhuma assistência ou instrução de segurança. Um dos pontos que mais aquecem os debates que envolvem o aborto é certamente a sua descriminalização, uma vez que, frente à dimensão do tema, a opinião pública pode variar bastante.
De um lado, figuram principalmente os grupos mais conservadores da sociedade. Muitas religiões condenam a prática por considerá-la uma espécie de assassinato, o que vai contra os princípios da maior parte delas. Por outro lado, como principal voz no debate a favor da descriminalização, destacam-se os movimentos feministas, que militam a favor do direito ao abortamento como uma garantia dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Vale mencionar que também há um debate sobre a legalização do aborto, que é uma defesa de que o país deve garantir a segurança das mulheres e o aborto gratuito. Outro assunto bastante discutido na sociedade é o trabalho infantil. A segunda afirmação feita foi: o trabalho infantil é uma forma de evitar a ociosidade e a marginalidade encontrada nas ruas. Segundo a nossa pesquisa, 43% das pessoas pesquisadas concordam que o trabalho infantil é uma forma de evitar a ociosidade e a marginalidade encontrada nas ruas. E 57% das pessoas pesquisadas acreditam que elas não devem trabalhar, apenas se dedicar aos estudos. No Brasil, o trabalho infantil é uma triste realidade. A Constituição brasileira, Estatuto da Criança e do Adolescente, focam no problema, garantindo o direito da criança de ser criança. Desde os anos de 1990, o país concentra esforços para fazer valer a lei e eliminar o trabalho infantil. Os índices caíram, mas ainda são muito preocupantes os motivos que levam uma criança a trabalhar cedo, como ajudar no sustento de casa, falta de políticas públicas que envolvem a geração de renda e emprego, educação e esporte. Para muitas famílias, a ocupação é proteção contra a marginalização. E a pobreza, uma visão distorcida que faz o trabalho no campo e trabalho doméstico algumas das piores formas de trabalho infantil. No Brasil, o trabalho é proibido para menores de 16 anos. Os programas de aprendizagem são permitidos, mas com regras específicas. Entre 14 e 16 anos, o trabalho é autorizado, mas somente na condição de aprendiz, que combina a frequência escolar ao desenvolvimento de uma profissão supervisionada. O trabalho infantil atrapalha o ciclo de desenvolvimento, traz graves consequências. Crianças que trabalham com lixo ficam expostos no sol, à chuva, a produtos tóxicos. Carregando peso, pode ter problemas de coluna e deformação dos ossos. Crianças que manuseiam produtos tóxicos, como veneno, podem ter problemas de pele e dificuldade para respirar. Elas também podem ficar deprimidas. Crianças e adolescentes que trabalham têm seu desenvolvimento intelectual prejudicado, pois eles perdem a perspectiva de vida e até mesmo a capacidade de sonhar. Diminui chances da criança encontrar um trabalho decente, isto é, um emprego que envolve perspectivas de aumento de produtividade. Nas ruas, podem ser vítimas de violências e pode facilitar o acesso às drogas e se envolver com o crime. Devido ao abandono da escola, vão para a rua tentar vida fácil, como houve um caso em que 3 crianças entre 11 e 15 anos formaram uma quadrilha e foram até um apartamento para roubar. Eles arrombaram o apartamento, furtaram eletroeletrônicos, joias e até bebidas alcoólicas. É um prejuízo de 40 mil para o dono do apartamento. Já outro caso mostra uma criança que, devido às condições da família, procura outra forma estratégica para a garantia da sobrevivência familiar. Ela é uma criança de apenas 10 anos, que trabalha em material de construção e até mesmo capinando. Não está estudando. Já passou por várias situações, como ir na cidade catar reciclagem. Ele mesmo expressa: é um sofrimento enorme por não ter liberdade.
não ter condições de vida e não ter uma casa. Assim, tem várias formas de trabalho infantil, como também há empresas que são envolvidas com o trabalho escravo, como a Nike, Coca-Cola, Apple e Victoria's Secret. Portanto, são situações que ocorrem com crianças e adolescentes, causando grande impacto na sociedade. Após ser realizada uma pesquisa onde 69,9% das pessoas concordam com a seguinte afirmação, que jovens entre 12 a 18 anos são inteiramente responsáveis pelos atos criminosos que cometem e por esta razão a maioridade penal no Brasil não deveria ser de 18 anos. Em contrapartida, 30,1% discorda, ou seja, mais de 50% das pessoas pensam que todos os atos que o indivíduo faz nesta faixa etária têm, em suma, um agir consciente. Aos que discordam com a frase, levam em conta diversas situações que poderiam ser aplicadas para a pacificação da sociedade, visto que com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, o indivíduo recebe orientações para que haja melhoria e diminuição de crimes utilizando o conselho e tratamento ideal no lugar da punição e condenação. No caso de crimes de homicídios, tráfico de drogas, a pessoa recebe a internação. E atos menos graves, o menor pode prestar serviços para sua comunidade. O Estatuto age para que o jovem receba uma educação, uma instrução, onde, levado ao arrependimento, pode retornar ao convívio em sociedade, até mesmo também para a casa dos familiares. Aos que concordam com a frase, fortalece a ideia de que no Brasil temos o exemplo onde o indivíduo pode votar aos 16 anos e decide o representante para o seu estado, país, cidade. E para responder pelos seus crimes cometidos ocorre somente quando completa os 18 anos. A outra massa acredita que menores infratores não são coitadinhos, e os que sabem esquematizar um crime têm a plena consciência dos seus atos. E que por esta razão o sistema deve modificar a maioridade penal do país. Outra trama é a pedofilia. Vistas situações de crianças e adolescentes assumindo estar em algum tipo de relacionamento, trataremos a seguinte afirmação: não deveria ser considerado pedofilia uma pessoa de maior idade se relacionar com adolescentes ou crianças com a idade inferior a 18 anos, caso haja consentimento de ambos. De acordo com a pesquisa realizada, 37,2% das pessoas concordaram com esta afirmação. Já 62,8% das pessoas discordaram de tal. De acordo com o Ministério Público Federal, o artigo 217-A qualifica como estupro de vulnerável a prática de conjunção carnal ou qualquer ato libinoso com menores de 14 anos. A pena pode ser de 8 a 15 anos. E ainda, no mesmo artigo, se o crime resultar em lesões ou morte da vítima, a pena pode chegar até 30 anos. No artigo 213 do Código Penal, avalia que caso o estupro seja praticado contra menores entre 14 a 18 anos, a pena do criminoso é de 8 a 14 anos de reclusão. Os artigos citados devem ser postos em prática, mesmo que o réu ou a vítima alegarem que foi com consentimento. Estupro de vulnerável qualifica que essas vítimas estão em ordem de vulnerabilidade e à mercê da persuasão, o que nos leva a apresentar um fato: o casamento infantil. O Brasil é o quarto país no mundo em registros desse ato, atrás somente da Índia, Bangladesh e Nigéria. Em 2019, foi proibido o casamento com menores de 16 anos aqui. E hoje, para pais que permitirem que seus filhos menores de 14 anos terem relações sexuais com adultos é considerado crime de autoria de estupro ou acusados de omissão. Pedofilia ou qualquer ato relacionado a ela é crime. Diz que sim para qualquer ato libinoso ou sexual com crianças e adolescentes.
Dando prosseguimento ao nosso seminário, irei falar agora sobre pessoas idosas com 60 anos ou mais devem ser priorizadas ao tomar a vacina contra a Covid-19 para minimizar as mortes. De acordo com a pesquisa realizada, 85,5% das pessoas concordam e 14,5% discordam. O novo coronavírus surgiu no ano de 2020 e logo a sua propagação se espalhou pelo mundo inteiro. Nenhuma potência mundial estava preparada para conter o avanço desse vírus perigoso e mortal que os atingiu. Muitos cientistas buscaram de forma urgente importantes estudos para criar vacinas que ajudassem a combater essa epidemia. Estão sendo criadas vacinas e testes que prometem uma eficácia satisfatória no combate à Covid-19. Veremos agora o porquê do priorizar idosos com 60 anos ou mais no processo de vacinação. Segundo dados estatísticos, o coronavírus pode ser letal em proporção maior em idosos do que no restante da população. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, pessoas acima dos 60 anos compõem o chamado grupo de risco. Com o envelhecimento, o sistema imunológico fica mais frágil e é preciso ter mais cuidados. Além disso, existem as comorbidades como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas ou pulmonares, que fazem com que os idosos tenham um risco maior de desenvolver o quadro mais grave da doença, caso sejam contaminados. A vacina vai ajudar o organismo a produzir anticorpos de defesa. Assim, nossos idosos, sendo vacinados, terão ainda muitos anos de vida pela frente. Um outro fator preocupante a respeito dos idosos, além da vacinação do Covid, é o abandono de idosos em asilos. A última afirmação presente na pesquisa foi: deveria ser considerado crime para as famílias que abandonam os idosos em asilos. A presente pesquisa tem como foco principal analisar a opinião da população. Das 193 pessoas entrevistadas, 122 pessoas concordam que deveria ser considerado crime abandonar idosos em asilos. Já 71 pessoas discordam dessa decisão. Com o aumento da população idosa no Brasil, ou seja, pessoas acima dos 60 anos, os índices de abandono de idosos infelizmente têm crescido. O mercado de trabalho muitas vezes opta por pessoas mais jovens, o que acaba causando no idoso um sentimento de inutilidade, influenciando também em casa, na falta de produtividade e incômodo pessoal. A partir disso, o idoso passa a ser uma pessoa mais dependente do que antes na rotina dos familiares com quem vive. Isso gera um desconforto em muitas famílias e acaba influenciando em casos de abandono de idosos. Na Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, artigo 98, dispõe que abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres ou não prover suas necessidades básicas quando obrigado por lei ou mandado, a pena é detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Conhecemos aqui então um pouco mais sobre as gerações. Também foram apresentados dados referentes aos desafios apresentados por cada uma delas. E nos fica então a reflexão: se as próximas gerações forem reflexo da sua geração, você viverá tranquilo a sua velhice? Estamos agora à disposição de questionamentos. Muito obrigado.